Bom, queria dizer que é difícil falar depois de tantos oradores aqui que me antecederam. Eu preparei a apresentação e, à medida que eles iam falando, eu ia riscando aqui os pontos da minha apresentação, viu? Agradecer ao deputado Félix Mendonça Júnior, autor do requerimento, pelo convite à Federação Brasileira das Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. Me congratular com a professora Maria Lúcia Fatorelli, o professor Antônio Vasconcelos e o doutor Renato Becho. Dizer que endossamos aqui, a federação endossa as colocações dos colegas que me antecederam. E, como desafio, eu vim aqui também, além de pontuar alguns elementos que consideramos vitais, fazer uma proposta também. Fazer proposta, porque eu acho que, além da gente dizer o que está errado, a gente tem que propor caminhos para soluções que a gente acha que são viáveis para o futuro do nosso país. Mas antes eu vou fazer 3 colocações em português bem rasteiro, porque eu passei muitos anos na faculdade lidando com alunos da graduação, e o desafio era traduzir contabilidade internacional, perícia contábil judicial, a uma linguagem que pudesse ser assimilada pelos alunos que estavam ali recém-ingressos nos cursos de Ciências Contábeis e de Direito, aos quais eu tenho graduação. Bom, vamos examinar a estrutura de uma debênture. O que é essa debênture? É um título da dívida de uma empresa, é um instrumento financeiro próprio de uma empresa, de uma entidade privada. Falando no português bem rasteiro, é uma nota promissória. É como se eu, Juraci, emitisse uma nota promissória e dissesse, olha, quem me emprestar aqui R$100, amanhã eu devolvo 120. Né? Essa nota promissória, essa debênture, esse título de dívida de uma empresa, ele pode ou não ser lastreado numa garantia real, pode ou não ser conversível em bens daquela empresa. Mas como elemento próprio de empresa, só compra debênture, só quem toma, né, só quem toma esse risco de entregar um dinheiro em troca de um título, é quem examina a estrutura financeira, estrutura patrimonial daquele ente emissor. E os colegas que me antecederam deixaram bem claro que o ente emissor é um e o ente garantidor é outro. Então, só reforçar essa questão num português bem rasteiro, para que a gente possa também atingir as pessoas que estão fora dessa sala aqui, que não só somos aqui os colegas que estão nos assistindo. Tem pessoas que precisam de uma explicação mais, num português mais acessível, né? Então, a princípio, nós consideramos uma ferramenta inadequada, né? Uma ferramenta inadequada. O ente público, ele tem elementos na legislação que lhe conferem o poder de emitir títulos de dívida, que lhe confere o poder, inclusive, de vender elementos do seu ativo. Mas não são esses que estão colocados no projeto. Não são esses que são colocados no projeto. São elementos que estão dispostos em outro conjunto de leis, de normas, aos quais o ente deveria lançar a mão para efetivamente captar recursos, ou, eventualmente, se quiser, se for do interesse da sociedade, se desfazer de bens, né? E aí resguardados os princípios da moralidade, da impessoalidade, né, da legalidade, enfim, todos aqueles que regem ou que devem reger a administração pública. E, ao nosso entender, esse projeto fere uma série desses princípios, como já foi sobejamente aqui explanado pelos colegas que me antecederam. Outra coisa também que eu gostaria de deixar claro é que, eventualmente, fica caracterizado plenamente o conflito de interesses. A entidade que ora e estrutura é a mesma entidade que vai e compra o título, que ela mesma ajudou a organizar. Né? No português bem claro, é aquela história da raposa tomar conta do galinheiro. Né? E isso também está claro quando a gente começa a analisar esses elementos que estão aqui postos. Mas agora eu vou entrar na proposição de um debate para que a gente entenda a situação e caminhe para uma solução. Quando a gente conversa com secretários de Finanças e de Fazenda, a gente enxerga no olho dele, professor, um desespero por recurso. Não é? Um desespero por recurso. E a gente, se pondo no lugar daquele gestor, a gente entende os anseios dele. Mas o que a gente tem que debater são elementos constitucionalmente sustentáveis, elementos que se sustentem no regimento, no regramento que o Brasil já adotou, já aprovou. Esse é um projeto que, a princípio, nessa estruturação, fere esses elementos.
e, por isso, na forma que está apresentado, ele não deve prosperar. Mas aí, voltando à figura dos administradores, voltando à figura dos gestores, a gente entende o quê? Que estão todos eles presos na armadilha de um sistema tributário que é caótico. Um sistema tributário que é ineficiente. O doutor Renato Becho tocou em alguns pontos, poucos pontos, não é? Desse conjunto, dessa constelação, não é? De empecilhos, de armadilhas, aos quais os gestores brasileiros são obrigados a lidar diariamente. Então, nós entendemos o anseio, né, a inquietação, né, que faz com que passemos, inclusive, a discutir elementos que driblam leis que são consagradas, né, que tentam fazer um bypass na legislação que está aí sacramentada, que foi feita, que foi desenvolvida com muito esforço para proteger as finanças do país, para regrar a capacidade de endividamento. Então, qual é o caminho que se proporia aqui, nesse fórum, e nas discussões que virão daqui para frente, é o caminho da discussão de um novo sistema tributário nacional. Um sistema tributário nacional que os entes federados efetivamente tenham ali garantidos os recursos para fazer frente às suas demandas, para fazer frente a toda a necessidade de financiamento. E também que do outro lado, do lado das empresas, que movimente esse ambiente para um ambiente que não seja caótico como que a gente vive. Um ambiente caro, um ambiente com milhares de novas regras emitidas anualmente. Não é que ele tem milhares de regras hoje, não. É que são milhares de regras emitidas a cada ano, professor. Os próprios agentes do fisco não conseguem hoje dar uma explicação racional, rápida, objetiva, a uma pergunta simples. Meu amigo, quanto é que paga a fabricação desse copo aqui? Se nós, professor, formos colocar uma empresa hoje para fabricar esse copo, se chegasse uma pessoa de fora e dissesse assim, rapaz, quanto é que paga para produzir esse copo? Aí nós íamos ter que perguntar uma série de outras coisas a ele. Aonde é que o copo vai ser fabricado? Em que escala? Sob que regime de tributação? Porque o Brasil tem milhares de sistemas tributários paralelos. Não, mas não só tem um? Não é o que está no CETENIA, não. Cada ente federado cria um sistema tributário paralelo para cada contribuinte. Por quê? Porque existem zilhões de termos de acordo, existem zilhões de regimes especiais de tributação. Então, quem estuda na legislação o sistema tributário nacional vai ver lá, rapaz, tem lá 15 alíquotas. Não, não tem 15 alíquotas. Tem milhares de alíquotas efetivas. Porque cada contribuinte pode ter um tratamento diferenciado. A empresa que funciona aqui no número 22 da rua vai ter um tratamento diferente da empresa que funciona no número 20. Por quê? Porque ela obteve um tratamento diferenciado. Então, hoje, no Brasil, nós não temos um órgão, aqui vou parafrasear o doutor Renato Becho, que concentre, que diga para a população qual é a desoneração tributária que o Brasil hoje confere a algumas empresas. E quais são os critérios de desoneração tributária nos quais o Estado se estriba para conferir para essa e para essa não. Ou para essa no montante X e para essa aqui no montante Y. E aí estamos nós a viver em pleno século XXI, num país que tem, provavelmente, o sistema de informação de dados mais avançado do mundo, provavelmente não, com certeza. O que eu vou dizer para aqui, eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras. O Brasil tem hoje o maior banco de dados de operações fiscais do planeta Terra, deputado. A nota fiscal eletrônica é hoje o maior banco de dados de operações fiscais do planeta Terra. O sistema financeiro
brasileiro hoje possui um dos maiores, se não o maior, nível de automação do planeta Terra. Isso quer dizer que é muito fácil, é muito barato para o Brasil migrar para um sistema, deputado, que vincule operações fiscais a operações financeiras. Só aí nós teríamos aí deletado bilhões de sonegação diariamente. Nós teríamos livrado a Justiça, a Procuradoria, de milhões de processos mensais, anuais e por aí vai. Por quê? Quantos dos senhores e das senhoras, quantos dos que nos assistem aqui, foram cortar o cabelo no último mês? Eu não tenho mais cabelo, eu não corto mais cabelo. Mas quando eu cortava, deputado, eu nunca recebia o cupom fiscal, a não ser quando eu pedia. Mas quantos de nós receberam algum cupom fiscal quando foram cortar o cabelo no mês passado? Hoje nós temos como fazer isso. A FEBRAFIT preparou uma cartilha com medidas para aumento da arrecadação sem aumentar tributo. Uma das maneiras é essa, deputado, é você vincular a maquineta emissora do cupom do cartão ao cupom fiscal. E se fosse feito isso em escala nacional, os municípios iam ter o ISS dele lá preservado, não ia precisar, Maria Lúcia, lançar mão de artifícios de estruturação financeira com essa sofisticação. Por quê? Porque a receita corrente, o fluxo tributário, seria multiplicado em várias vezes. Se todos no Brasil que devem pagassem o tributo devido, a realidade era outra. Essa reunião seria coisa de Marte. Não estaria acontecendo aqui. Nós não estaríamos a discutir um sistema de drible do atual sistema tributário, financeiro, constitucional. Não, nós não estaríamos a discutir isso. Mas nós continuamos optando pela maneira mais complexa. Porque a forma mais complexa, provavelmente, é aquela que suscita maiores possibilidades de favorecer amigos do rei. E o Brasil precisa avançar. Nós não podemos continuar reféns de políticas que privilegiem a tributação favorecida aos amigos do rei. E que são acordos inconfessáveis, porque estão protegidos pelo sigilo. Onde é que estão esses acordos? A sociedade não pode acessar o volume de recursos que os dirigentes hoje direcionam para uma ou outra empresa. Então, deputado, para encerrar minha fala, eu quero chamar a atenção para a necessidade que o Brasil tem de avançar para um sistema negocial que proporcione às empresas, porque eu acredito que mais de 99% das empresas, deputado, pague seus impostos em dia ou queira pagar os seus impostos em dia. Nós não vivemos num país de sonegadores. Não, nós vivemos num país de pessoas que querem cumprir adequadamente com as suas obrigações. Agora, o Estado brasileiro não pode impor um custo de compliance, um custo de cálculo do tributo mais caro do que o tributo. Para eu pagar o tributo, eu gasto mais do que eu vou pagar de tributo. Aí, isso é um estímulo à sonegação. O Brasil não pode conviver com um sistema que reedita refis a cada 2, 3, 4 anos, desestimulando o cumprimento da obrigação de forma espontânea. O Brasil não pode criar novas obrigações acessórias numa situação que hoje é permitido você vincular a operação financeira à operação fiscal. É simples, é barato, gera emprego, gera riqueza. Esse é o ambiente que o Brasil precisa avançar. É para aí que o Brasil precisa avançar. O nosso modelo atual é como... Deputado, você me permite mais um minutinho? O nosso modelo atual, ele é um Robin Hood às avessas. Ele tira dinheiro dos mais pobres e manda para os mais ricos. Ele é um concentrador de riquezas. Esse é o modelo que a gente precisa extirpar. A FEBRAFIT, senhores e senhoras, colegas, nobres deputados, ela
tem uma proposta de reforma tributária. Desde 1999 nós temos a proposta reeditada agora para 2018, onde nós propusemos exatamente isso. Simplificação, extinção de obrigações acessórias e a criação de um órgão, aqui aproveitar a fala do professor Dr. Renato, um órgão que harmoniza essa legislação tributária em âmbito nacional. E temos programas, a exemplo do programa que já é desenvolvido lá pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, viu, deputado? O Programa de Conformidade Fiscal de São Paulo, o que é que ele faz? Ele classifica os contribuintes numa matriz de risco, onde ele privilegia ou dá um tratamento diferenciado, favorecido, àqueles contribuintes que cumprem voluntariamente com suas obrigações. E concentra a força, concentra a mão pesada do Estado, aonde? Naqueles contribuintes que querem, por todo custo e toda maneira, driblar a legislação tributária. Essas são algumas das pistas dos caminhos que nós temos a seguir. Bom, para finalizar a minha participação aqui, a nossa participação da FEBRAFIT, quero dizer que a entidade entende, compreende todas as demandas que vêm dos diversos setores, viu, deputado? E estamos abertos a participar desse e de todos os outros debates que vierem pela frente, que tenham como elemento de discussão esse tema ou qualquer outro correlato, porque nós entendemos que é nossa obrigação, como servidores públicos, também contribuir com propostas que sejam proativas, ou seja, que mostrem soluções para que a gente saia do imbróglio em que nós mesmos nos metemos. Nós somos um país rico, um país de povo trabalhador, um país de povo que gosta de empreender. Nós temos tudo na mão para fazer certo. Nós não podemos condenar o país a fazer de forma errada, a fazer de forma contrária aos sistemas que já estão funcionando aí. Muito obrigado.